Conta também que Corinthians e Palmeiras estão no mercado em busca de zagueiros pelo mundo. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo ano de 2025 para todos vocês. Sem perder tempo, é só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso contar agora sobre o futuro de Almiron. O atacante paraguaio de 30 anos de idade entrou na mira de São Paulo, Santos, Palmeiras e Botafogo. Pelo menos foi o que contou o jornal Meio Esporte. Confesso que achei a notícia meio esquisita, mas quero contextualizar para vocês. Primeiro, porque além de citar São Paulo, Santos e Palmeiras, o Meio Esporte afirma que o Newcastle toparia liberá-lo por 5 milhões de libras. Isso equivale a mais ou menos 38 milhões de reais. O Botafogo sinalizou com uma proposta de 10 milhões de euros ou 64 milhões de reais e talvez nem tenha sido suficiente para o sim do Newcastle, até porque o jogador está avaliado em 102 milhões de reais. Mas queria explicar sobre São Paulo, Santos e Palmeiras. São Paulo alega não ter dinheiro para grandes investimentos. Vai ser uma temporada de 2025 de reajuste financeiro. O Santos não tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho, de 10 milhões de euros ou algo do gênero. Já o Palmeiras acaba de contratar 2 pontas, o Facundo Torres e o Paulinho. Será que valeria a pena contratar mais um? Diante desse cenário, confesso que estou mais convencido de que se o Almiron vier para o Brasil ou para a América do Sul, o Botafogo é favorito. A grande dificuldade nessa negociação, notícia ainda do ano passado, dava conta de que o Almiron ainda pretendia jogar por mais algum tempo lá na Europa antes de retornar ao futebol sul-americano, atleta cujo contrato no Newcastle se encerra em junho de 2026 e ele para essa temporada perdeu bastante espaço. A relação entre o jogador paraguaio e o atual treinador não é das melhores. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Tem informação de um zagueiro brasileiro que atua na Itália na mira alviverde. Pelo menos é o que informa o jornalista Marco Contédio. Ele assegura que o Palmeiras abriu negociações com o Frosinone por Matheus Luzuardi. Esse atleta tem 20 anos de idade, é brasileiro, mas havia se mudado para a Itália há algum tempo atrás. Vou contar um pouquinho da história desse jogador. Foi formado na base do Grêmio, mas esteve profissionalmente no Novo Horizontino e no Criciúma. Foi para o Frosinone para terminar a formação no Sub-19. E tem sido utilizado com alguma frequência no time principal. Foram 9 partidas até aqui, sendo 3 na atual temporada. 2 delas nas últimas 2 datas do ano de 2024, ou seja, ele enfim conseguiu ser titular depois de um longo e tenebroso inverno. Operação, de acordo com o jornalista, gira na casa dos 4 milhões de euros ou por 80% dos direitos econômicos. Palmeiras não confirma nem desmente, só admite que está em busca de um zagueiro. Já havia contado para vocês algumas semanas atrás que Santi Mingo, atleta do Defensa e Justiça, era uma prioridade. Não houve acordo entre as partes, até por isso o Cruzeiro tenta atravessar o Verdão na contratação desse jogador. Nesse vídeo vou listar os 10 jogadores mais bem pagos do país apenas com jogadores de futebol. Se a gente incluísse técnico, dá para dizer que Abel Ferreira do Palmeiras estaria entre os primeiros com 2 milhões e 800 mil reais por mês e há a possibilidade real de um reajuste no contrato que deve ser renovado até 2027. Mas como o tema é jogadores de futebol, quero começar falando sobre atletas que figuravam no top 10 e estão fora. Entre eles, Dudu, que despencou do 2º lugar para fora dos 10 primeiros. O atacante, que era do Palmeiras, ganhava 2 milhões e 100 mil reais mensais. Com a mudança para o Cruzeiro, o salário dele caiu para 1 milhão e 600 mil por mês. Mas tem uma informação importante. O Dudu tinha só mais um ano de contrato com o Palmeiras. No Cruzeiro ele terá 3 anos de contrato, ou seja, muito mais segurança depois dos 30 anos de idade, algo que importa. Outro que figurava no ranking dos milionários era Igor Coronado. 2 milhões de reais mensais o custo dele no Corinthians por mês. Mas é importante contar que desses 2 milhões, 300 mil eram destinados ao Rafael Brandino, empresário do jogador. Para completar, em 2025, além desse desconto de 300 mil, o Igor Coronado deixa de ganhar a luva, ou seja, o salário dele passa a ser inferior a 1,5 milhão de reais por mês. Uma última curiosidade antes da gente começar com os 10 primeiros. O Flamengo, que tem a maior folha salarial da história do Brasil e da América do Sul, não tem ninguém entre os 10 primeiros. E uma outra curiosidade, 2 dos jogadores mais bem pagos do elenco não estão mais para 2025. Eu me refiro a Gabigol, que ganhava 1 milhão e 600 mil por mês, e Davi Luiz, o zagueiro mais bem pago, ou o ex-zagueiro mais bem pago do futebol brasileiro, enquanto o jogador do Fly faturava 1,5 milhão de reais por mês. Davi Luiz desempregado. Bora começar nosso top 10
Começando com os dois jogadores que dividem a 9ª e 10ª colocações respectivamente. Eu me refiro a Alex Telles, jogador do Botafogo, e Yuri Alberto, atacante do Corinthians. Eles recebem R$1.700.000 por mês. Vale a lembrança de que o Alex Telles veio livre no mercado, depois de rescindir com o Al Nassr da Arábia Saudita, onde ganhava ainda mais, e o Yuri Alberto contratado a peso de ouro numa negociação que envolveu outros 5 jogadores com o Zenit. A 7ª colocação também tem 2 atletas, até por isso, o 7º e 8º lugares divididos entre Matheus Pereira, do Cruzeiro, e Borré, atacante do Internacional. O Matheus Pereira estava emprestado à Raposa e foi comprado na metade do ano junto ao Al Hilal. Ele ganhava até mais na Arábia Saudita, mas para fechar com o Cruzeiro, acabou aceitando esse salário de R$1.800.000 por mês. Já o Borré, que jogou no futebol europeu, contratado a peso de ouro no Inter, por isso, vencimentos na casa de 1,8 milhão. O Inter também tem um outro jogador que ganha bastante bem, o Ener Valencia, na casa de R$1,5 milhão por mês. Bora subir mais um pouquinho e falar sobre a 4ª, 5ª, 6ª colocações. Há um empate técnico entre Paulinho, novo reforço do Palmeiras, Hulk, jogador do Atlético Mineiro, e Everton Ribeiro, do Bahia. Os 3 atletas ganham R$2 milhões por mês. Quero começar falando sobre o Paulinho, que acaba de mudar do Atlético Mineiro pro Palmeiras. No Galo ele ganhava R$1.400.000 mensais. No Palmeiras, um belo reajuste e R$2 milhões por mês, principal reforço alviverde para 2025 e o mais caro da história do clube. Um dos mais caros do futebol brasileiro, 18 milhões de euros fixos, além da cessão em definitivo de Gabriel Menino e Patrick. O Gabriel Menino vocês conhecem, o Patrick, volante capitão do time sub-20. Sobre Hulk, jogador super valorizado no Atlético, na última renovação de contrato, o Hulk, além de estender seu contrato, ainda conseguiu um belo reajuste salarial a ponto de ganhar 2 milhões mensais. Everton Ribeiro deixou o Flamengo livre, enorme potencial, foi contratado a peso de ouro pelo Grupo City para jogar no Bahia, o jogador mais caro da história do futebol nordestino, com esses 2 milhões de reais por mês. Os 3 primeiros lugares, 2 acabam de se mudar de clube. Terceira colocação é de Oscar, mais novo reforço do São Paulo, ex-jogador do Xangai Port, terá direito a R$2.300.000 por mês. São 2 milhões em salário, mais 300 mil de luvas, que serão diluídas ao longo dos 3 anos de contrato. Foi a condição que o Oscar exigiu e que o São Paulo aceitou para que o negócio acontecesse. Com a lembrança de que enquanto era atleta do Xangai Port, o Oscar ganhava 11 milhões e meio de reais por mês. Até por isso, hoje, o Oscar é o segundo atleta brasileiro em atividade mais rico de todo o mundo. Só atrás do Neymar, a fortuna estimada do Oscar é acima de 1 bilhão. A do Neymar gira na casa dos 4 bilhões de reais. Só mais uma curiosidade sobre Oscar e São Paulo. Nunca, na sua história, São Paulo havia desembolsado tanto com um atleta. Os jogadores mais bem pagos ganhavam todos na casa de 1,5 milhão de reais por mês. Eu me refiro a Lucas Moura, que segue no clube, a James Rodrigues, que rescindiu seu contrato no ano passado e acabou se mudando para o futebol espanhol, além de Daniel Alves, que rescindiu seu contrato de forma conturbada e que tem direito a R$472 mil por mês até dezembro de 2026, graças a um acordo com o tricolor. Ninguém que se aproxime dos 2.300.000 do Oscar, principal reforço do São Paulo e um dos maiores do futebol brasileiro para essa temporada de 2025. Bora falar agora sobre o segundo lugar, que pertence a Gabigol. O novo reforço do Cruzeiro terá direito a R$2.400.000 por mês num contrato de 4 temporadas. São 2 milhões de salário e mais 400 mil por mês de luvas, diluídas ao longo dos 12, 24, 36, 48. Se a gente acrescentar mais 4 salários de 13º ao longo desse tempo, 52 meses. Até por isso, o pacote Gabigol vai custar cerca de 125 milhões de reais ao Cruzeiro e a Pedrinho BH, o dono da SAF da Raposa. Investimento gigante por um atleta de 28 anos de idade que deixou o Flamengo pela porta da frente como ídolo da torcida maior do futebol brasileiro. Nicola, mas quanto é que o Gabigol ganhava nos tempos de Flamengo? 1.600.000 por mês, ou seja, um acréscimo de R$800 mil mensais, além da garantia de 4 anos. Teve sondagens e propostas de fora, mas nenhuma com cifras tão interessantes. Gabigol, que será apresentado muito em breve e chega para ser o principal reforço do Cruzeiro em muito tempo. Só para arrematar em relação à Raposa,
Muitos reforços para o ano, mas ninguém da bagagem nem do tamanho do Gabigol. Bora fechar o vídeo com a primeira colocação, que pertence a Memphis Depay. O atacante holandês do Corinthians tem direito a 2.900.000 reais por mês. Com detalhe, esse valor é o mínimo garantido. Ele ainda pode elevar seus vencimentos a algo na casa dos 4 milhões de reais por mês, se bater metas esportivas e também de marketing. Essas metas de marketing estão ligadas à venda de camisa, fitas de cabeça, entre outras coisas. Mas o Memphis Depay começa todo mês sabendo que tem direito a 2.900.000 por mês. Nunca na história do futebol brasileiro nem da América do Sul alguém recebeu tanto quanto ele. Contrato até junho de 2026. Memphis Depay, que tem a maior parte dos seus salários pagos pela Esporte da Sorte, algo na casa de 2.100.000. Corinthians arca com outros 800.000 reais mensais. E aí a pergunta que eu quero deixar para você: o Memphis Depay tem feito valer tamanho investimento? Só para arrematar, uma última curiosidade envolvendo o Corinthians, timão que ainda busca a contratação de Paul Pogba. Só que o meio-campista francês, que está livre depois de rescindir o contrato com a Juventus e cumpre suspensão por doping até março deste ano, pede no mínimo 4 milhões de reais fixos por mês. Corinthians até acenou com uma oferta de algo na casa dos 3 milhões de reais mensais. Pogba disse que por essas cifras não tem acordo. O futebol brasileiro está inflacionado? Está caro demais? São preços justos? Só uma última consideração antes de pedir para você usar o espaço para comentário para opinar da maneira como você quiser. Vale a lembrança de que já temos 6 atletas ganhando pelo menos 2 milhões de reais por mês. Abraço para todos, espero que curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam por aqui também. Abraço, tchau! Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no coração, sempre mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos que vamos.